Não olhe para o mar, olhe para Jesus. Em muitos dias da nossa vida, somos assolados pelos problemas. Eles chegam como ondas em mar agitado, fortes, impiedosas, incontroláveis. E muitas vezes, a força dessas ondas nos empurra para um lugar sombrio, onde tudo parece sem sentido, onde a fé começa a vacilar e o medo sussurra que estamos sozinhos. Sentimos como se tivéssemos perdido o controle da nossa própria vida, como se estivéssemos fora dos trilhos, andando sem rumo, sem direção. A ansiedade, silenciosa e cruel, cava buracos profundos nas nossas esperanças. E quando damos por nós, estamos caindo neles, presos em nossas próprias dores, sem forças para escalar de volta à superfície. O peso que carregamos nos ombros parece esmagador. Ele curva a nossa alma. Diante das dificuldades, nos dobramos, não porque queremos, mas porque o fardo nos força ao chão. E então vem o medo, não só dos problemas, mas dos julgamentos. Nos tornamos prisioneiros da opinião dos outros, especialmente daquelas pessoas que mais amamos. Os olhares que antes nos acolhiam, agora parecem punhais silenciosos. Fingimos indiferença, fechamos os olhos para o mundo, mas, por dentro, estamos clamando por socorro. Queremos ser melhores, queremos acertar, mas nos sentimos como quem está afundando e não sabe por onde começa a nadar. Estamos fracassando e sequer sabemos onde estamos errando. Nos momentos mais escuros, nos momentos em que a alma parece gritar em silêncio, uma pergunta ecoa dentro de nós. Onde está Deus? Ou ainda, por que Deus? Por que tantas lutas? Por que o fardo é tão pesado? Por que este deserto tão seco que parece querer matar nossos sonhos, esperanças e até mesmo a fé? Então ouvimos uma palavra aqui, uma pregação acolá, e vemos um Deus que é justo, misericordioso, amoroso, um Deus que cuida dos seus filhos. E nesse momento, talvez a pergunta muda. Será que eu sou digno desse amor? Esse amor que cura, esse amor que restaura, esse amor que nos resgata das profundezas e nos leva de volta à superfície, que nos guia pelo deserto e nos conduz à terra prometida. Ficamos maravilhados com esse amor, mas também entristecidos, porque parece que ele não nos alcança. Parece que não fomos escolhidos para viver essa graça. Tentamos entender, tentamos dar sentido à dor, procuramos respostas. E no fundo, a pergunta que mais nos persegue é: até quando? Até quando essa prova? Até quando a dor? Até quando a tristeza, a dúvida, o medo e a ansiedade vão dominar nossos dias? E a verdade é que não há uma resposta universal. Não existe um tempo padrão para o agir de Deus. Para alguns, a luta pode durar uma noite, para outros, pode durar anos. Lembre-se de José do Egito, traído por seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso por anos. Mas mesmo assim, ele foi exaltado por Deus. Gênesis 41, 41, 43. Disse, pois, Faraó a José: eis que te ponho sobre toda a terra do Egito. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos, e o pôs sobre toda a terra do Egito. Lembre-se de Abraão, que esperou por décadas para ver a promessa se cumprir e ter um filho com Sara. Gênesis 21, 1 a 2. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe tinha falado. Lembre-se de Ana, que chorava diante de Deus por um filho, e ele a ouviu. 1 Samuel 1, 27 a 28. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. Pelo que também ao Senhor o entreguei por todos os dias que viver. A promessa de Deus se cumpre, mas o tempo é dele. E ele nunca falha. Então, como suportar enquanto o tempo não chega? Como resistir ao deserto, às lágrimas, às noites escuras da alma? Essa sim tem uma resposta universal. Não olhe para o mar,
Olhe para Jesus. Na passagem de Mateus 14, 28, 31, Pedro viveu um momento como o nosso. Ao ver Jesus andando sobre as águas, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Sim, ele andou. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele estava firme. Ele fazia o impossível. Mas, quando ele olhou para o vento, para o mar revolto, para a força da tempestade, ele teve medo e começou a afundar. Mas Jesus não deixou que ele se perdesse. E imediatamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus estendeu a mão. Ele sempre estende. E é isso que ele quer fazer com você hoje. Seja como Pedro. Olhe para Jesus. E mesmo que o medo tente tomar conta, continue olhando. Mesmo que o mar seja bravo, continue olhando. Mesmo que você esteja afundando, grite por ele. E ele vai te estender a mão. Essa é a resposta. Simples, profunda, eterna. Tenha fé. Olhe para Jesus. Ele vai te mostrar o caminho no meio do deserto, porque a terra prometida é promessa dele, e ele jamais quebra suas promessas. Deixe Jesus segurar a sua mão. Se essa palavra tocou o seu coração, tire um momento agora. Silencie tudo ao redor. Feche os olhos e permita que Deus fale com você de forma ainda mais profunda. Vamos orar juntos. E antes disso, se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Agora, entregue o seu coração. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus, meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aflito, cercado por ventos fortes, por ondas altas, por lutas que parecem não ter fim. Quantas vezes, Senhor, me senti perdido, como Pedro, tentando caminhar sobre as águas, mas afundando no medo, na dúvida, na ansiedade. Mas hoje, Pai, eu decido tirar os olhos do mar. Eu decido olhar para Jesus. Eu decido confiar. Mesmo que tudo ao meu redor pareça desabar, mesmo que o silêncio doa, mesmo que eu não entenda o Teu tempo, eu escolho Te esperar, Senhor. Tu és o Deus que honrou José no Egito, o Deus que cumpriu a promessa na vida de Abraão, o Deus que enxugou as lágrimas de Ana, e és o mesmo Deus hoje. Por isso, eu te clamo. Estende tua mão sobre mim e aos que fazem essa oração. Levanta-me das águas profundas, restaura a minha fé, guia os meus passos pelo teu caminho. Que a tua voz seja mais forte do que as tempestades, que a tua presença me envolva mais do que o medo, que o teu amor me lembre todos os dias que eu não estou só. Jesus, segura na minha mão, não me deixes afundar. E mesmo que eu falhe, que eu vacile, que eu me distraia com o mar revolto, me puxa de volta, porque eu sei, o Senhor tem uma terra prometida para mim, e mesmo que eu não veja ainda, eu creio, em nome de Jesus. Amém.